Então assim, isso daqui compõe isso daqui. Por que a gente não enxerga no solo? Porque esse tamanho de mineral é muito... não é raro, mas ele precisa de um tempo a mais para se formar e que às vezes não acontece. E depois que ele é decomposto, né, ou quando vai acontecendo intemperismo, esses grãos aqui eles vão se fragmentando, vão diminuindo de tamanho até que eles fiquem naquele tamanhozinho ali do solo. Então beleza. Aqui a gente tem alguns tipos de minerais diferentes. O que é o principal aqui? Isso aqui é um quartzo. Isso aqui é um quartzo rosa. Esse aqui é um dos principais lá minerais que a gente vai ter, né, no solo. Esse aqui é um pedacinho de hematita, que ela também é bem resistente. Então ela também pode compor assim, o solo, né? Aqui também é quartzo. Assim, todos esses meio vítreos aqui, eles são formados por bastante sílica, e a sílica é bem resistente, o arranjo mineral ali é bem resistente. E aqui tem alguns outros minerais que são menos comuns. Aqui é fluorita, esse aqui é cianita, rodocrosita, um monte de nome estranho. E aqui são alguns tipos de rocha. Aquele solo que eu mostrei para vocês, as fotos, ele pode ser originado de uma rocha tipo essas daqui, essas duas aqui, por exemplo. Que a gente tem os fragmentos aqui branquinhos, que é aquele feldspato que estava na foto. Esse rosinha também é um feldspato que também estava na foto. Aqui no meio disso tudo tem os quartzos. Esses pretinhos aqui vão ser a biotita, vão ser anfibólio, piroxênio, alguns minerais pretos. E esse solo gerado a partir disso aqui vai ser muito diferente do solo a partir disso aqui. A gente consegue ver que aqui a gente não consegue nem ver os minerais, é só uma massa preta. Então isso aqui, o solo já vai ser mais fino por natureza, né? E aqui também é um solo que ele tem uma composição diferente já, ele tem alguns outros minerais mais predominantes, mas as micas também elas predominam bastante. Então o solo, a partir disso aqui, ele vai ser bem brilhante às vezes, ele vai ter bastante esse brilho da mica, e você vai conseguir perceber na mão também esses minerais. Aí aqui é um solo de origem vulcânica, que a gente não tem muito no Brasil, mas já que estava lá em casa eu trouxe aí para vocês verem. Esse daqui é uma rocha formada a partir de deposição química, de precipitação química, né? Como assim? Porque a gente tem algum fluido, esse fluido vai precipitar. E essa precipitação vai gerar uma rocha, tipo essa daqui. A gente tem alguns tipos de rochas, né, químicas, essa é uma delas. E aqui é um clássico não, porque ele está bem duro, mas é um arenito. Aí uma rocha, um arenito, o que ele tem? Ele tem esse nome porque é por causa da granulação, né, de areia. E ele é composto principalmente por quartzo. Então o solo originado de um arenito, ele vai ser essencialmente quartzo. Ele vai ser mais grosso, pode ser mais grosso, né, porque ele é mais resistente. Tá? Aí é uma estrutura que o Leonardo falou. Essa rochinha aqui, ela tem aqui uma intercalação ali de mais clara, mais escura, mais clara, mais escura, né? Então essa intercalação, essas bandas mais claras, elas são mais grossas, um material um pouco mais grosso, e essa intercalação mais escura é um material mais argiloso às vezes. É como se fosse cada faixa dessa aí é depositada em um ano. É uma rocha de origem glacial. Então, pode ser que à medida que for intemperizado e for erodido esse solo, fique só essas lâminas horizontais, né? E a gente consiga ver ainda um pouco dessa estrutura da rocha. Essa intercalação de faixas mais claras, mais escuras. Então aqui o que acontece? A gente já vê aqui que ele não foi cortado quando ele foi coletado, né? Esse liner deveria ter sido cortado aqui, essa parte vazia. Ele está identificado bonitinho aqui, está com a data, está com a sondagem, projeto, beleza. E aqui não foi feito talvez, né, não tenha feito essa conversão ali de proporção. Aqui ele vai ter o quê? Uns 80 centímetros, 90 centímetros de solo. Ele deveria ter 1,20 m, né, o liner. Então a gente tem que fazer aquela conta, aquela regra de 3 para saber quanto que
quanto de solo, quando cada centímetro desse liner vai representar lá realmente no perfil do solo. Aí eu vou fazer a medição aqui de 20 centímetros. Vamos dizer que cada centímetro do liner represente ali 1,5 cm na vida real, ou 2 centímetros na vida real, para ficar mais fácil a conta. Então eu preciso fazer a medição de watt a cada 20 centímetros. Então, no liner isso vai me dar 10 centímetros só, né? Então eu vou fazer um espaçamento aqui de medição a cada 10 centímetros e isso vai representar os 20 centímetros na natureza, que é o que eu preciso. Aí para fazer a coleta, a gente usa essas seringas aqui, né? Ela vem com a ponta, então a gente tem que... Pega aqui a pontinha dela. Arranca a ponta dela, deixa um saco de lixo, que gera lixo aqui também. E aí vai dar organização também no planejamento do projeto. A gente tira a ponta emborrachada dessa, né, do êmbolo aqui. E beleza. Na hora de fazer a coleta, a gente vai colocar aqui mais ou menos a quantidade de solo que a gente viu lá, né? Se for um solo argiloso, coloca lá no máximo 8 centímetros cúbicos, né? A gente faz aqui, mede aqui para ver quanto mais ou menos isso vai dar, né? Aí coloca lá, vê o quanto de solo você precisa, enfia no liner, a gente vai fazer isso aí e faz a coleta. Esse fiador aí, que eventualmente na hora de colocar lá no metanol, tem risco de ser Então, esses fiapinhos você limpa bem, passa o dedo ali para tirar todo esse material do plástico, né? Então a gente já fez a medição de VOC, né? Coletou o liner, fez a medição de VOC. Aí vamos supor que eu queira fazer a coleta aqui nessa profundidade aqui, que foi o maior VOC, digamos. Aí eu venho aqui. O que eu posso fazer? Eu posso pegar a furadeira com a serra-copo, né? E fazer um furo aqui do lado, por exemplo, não no mesmo furo do liner, né? Da medição de VOC, fazer um furo aqui na lata, pode ser para baixo, aqui pode ser para cima. Vou tirar essa tampa do liner e vou colocar a seringa aqui. Tá sem a furadeira, a gente pode fazer também, como eu falei, aquele corte transversal. Então a gente pode cortar aqui. Caiu metade do solo lá. Aí eu tenho aqui aquele frasco com metanol. Pega ali, por favor. Tem aquele frasco ali, eu vou pegar aqui na medida de 2 aqui para ver se vai dar certo. Aí beleza, peguei aqui preferencialmente no interior do liner, para a gente não pegar essas bordas que podem estar um pouco influenciadas ali pelo solo. Só depois que eu peguei essa amostra, né, eu vou abrir aqui para a gente não precisar ficar mexendo com esse frasco de metanol aberto e vou colocar o solo lá. Colocou o solo aqui dentro, fechou. Pode dar uma homogeneizada aqui. Vai ficar o solo, o metanol para cima, tá certo. E assim você já vai colocar no gelo. Vai colocar a etiqueta, né, identificando a amostra e vai colocar lá no gelo. Aí, isso supondo que a gente vai coletar o VOC, né? Se a gente for coletar para outros parâmetros lá, pH, ppH, alguma coisa assim, a gente vai pegar a mesma parcela, né, a mesma porção do solo,
como esses outros parâmetros, né, eles não são então, a gente não precisa dar tanta importância assim com relação à reação deles com o ar, a volatilidade, né? A gente pode abrir o liner e a partir disso a gente vai coletar aqui as amostras, né? Ou a gente pode ir pegando aqui, que é mais difícil, mais trabalhoso, então a gente abre o liner. Chega de pezinho. Aqui. Aí esse aqui é a ferramenta que a gente usa para abrir o liner, né? Quem nunca teve contato. Tem outro tipo de abridor que a gente usa só com a mão. Eu acho ele mais interessante às vezes porque a gente não precisa desse suporte aqui para abrir o liner. Mas vamos usar esse daqui, a gente encaixa ele aqui na ponta e só puxa. Aí você abre a ponta do liner. Querem chegar mais perto aqui? Aí vocês viram como ele fica meio vítreo aqui, né? Pela abrasão mesmo lateral. Então, quando a gente vai descrever, aqui por dentro tá bem diferente, né? Então o ideal é a gente... Cadê esse aqui? A gente pode pegar uma espátulazinha mesmo e fazer a raspagem aqui do solo. Isso aqui tem que tomar cuidado porque se for um solo que pode ser que esteja contaminado, a gente pode acabar levando a parte aqui, uma contaminação daqui para cá, por exemplo. Então a gente tem que ficar prestando atenção nisso, ou às vezes fazer aqui só lateralmente. E se você vê que sujou a ponta aqui, vai lá e faz a desinfecção, como a gente falou, né? Com água, sabão, faz a desinfecção. A gente tem a caixa UV ali. Então assim, quando a gente vai fazer o registro fotográfico de alguma coisa que seja de interesse, o que a gente pode fazer? Posiciona o celular ali, na caixinha, coloca aqui nesse aplicativo que a gente tem lá do tirar foto, né? A gente consegue colocar todas as informações, consegue colocar o nome do projeto, consegue colocar qual é a sondagem, qual é a profundidade, consegue colocar tudo. Então a gente coloca aqui, faz o registro, aí você ativa o flash e faz o registro igual. E aí, a partir disso, a gente começa a fazer a descrição. A gente começa aqui, nossos primeiros 3 metros, eles foram coletados aqui no saquinho, né? Por conta da verificação lá de interferências subterrâneas. Então, realmente, nesses casos, não tem muito o que fazer, a gente não vai recuperar esses primeiros 3 metros do liner, né? Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, que a gente consegue. Mas, da mesma forma, a gente consegue descrever, né? Você tem uma porção aqui de meio metro, a gente consegue ver que ela tem bastante matéria orgânica aqui. Então, esse aqui já pode entrar na observação. Já tem a presença de matéria orgânica. É um solo aqui que ele tem um aspecto bem macio. Eu quase não sinto aspereza aqui nesse solo. Então ele é um solo argiloso. Para diferenciar argila e silt assim, em campo, em mão, é difícil, não é fácil não. Então, assim, ele é um solo argiloso, ele pode ser argilo-siltoso com toda a possibilidade do mundo com isso, mas eu diria que esse é um solo mais argiloso, que eu não sinto alguma sedosidade aqui. Ele com certeza tem silt, com certeza tem areia também. Se a gente fizer uma análise granulométrica, ele vai aparecer as 3 frações. Mas o que predomina aqui é a argila. Aí a gente fez a primeira classificação, que é o tipo do solo, né? O tipo do solo é a argila. A cor. Cadê o aplicativo da carta de Munsell?
Então a cor, posso vir aqui, pegar o aplicativo. Então assim, a cor, a gente vai ter só digamos o código dela, mas a gente precisa colocar o que a gente está vendo aqui. Isso aqui é, vamos dizer que é um cinza. Um solo cinza. E adicionalmente a gente pode colocar aquelas matrizes lá, colocar a observação depois e colocar aquelas matrizes. Duro, né? Então aí agora a gente pode ver a classificação de essa segunda aqui. Seria a granulação, arredondamento, grau de seleção. A gente não consegue ver isso no solo argiloso, não consegue ver os grãos aqui. Até dá para sentir aqui um grãozinho ou outro de areia, mas assim, é muito pouco. A gente não consegue fazer essa classificação. Então essa parte aqui, essa linha, a gente não vai descrever para essa porção do solo, né? E depois a gente vai para as outras características texturais. Seria a coesão, dureza, plasticidade. Tem bastante fragmentos aqui. Aí com questão da consistência do solo, né? Se ele é duro, se ele é solto, se ele é macio. Se eu pegar uma porção desse solo aqui, né? Fazer poxa. Eu vou pegar, eu vou pressionar ele nos meus dedos. Eu consigo segregar ele, consigo quebrar ele, mas ele não é solto, né? Ele não chega a ser não coeso, né? Então, com base naquela classificaçãozinha lá, ele seria mais ou menos um ligeiramente duro. A gente consegue fazer essa partição dele entre o polegar e o indicador, né? Mas aí todo esse grau aí de dureza, de consistência, a gente vai lá estar consultando com aquela colinha lá do lado, e para cada porção do solo a gente vai vendo. Então a gente colocou ali que ele é ligeiramente duro. Aí pra gente ver a plasticidade, lembra que ele tem que estar úmido, mas ele não pode estar muito saturado. Então você pode ficar com ali um pouquinho de água do seu lado ali e dar uma umedecida na amostra. Dá uma umedecida e dá uma homogeneizada dela. Vai apertando aqui. Então ele tá... Agora foi demais já também. Então ele tá úmido. Aí você tenta fazer aquelas classificações. Ele fez o cilindro, né? Fez o cilindro aqui. Agora eu tento dar uma esticada nele aqui pra gente fazer aquele U. Não fez o U, ele tá rachando, né? Mas eu até consigo. Consigo fazer um U aqui. Agora fazer um círculo ele já começa a rachar demais. Então eu posso dizer que ele é plástico, é solo plástico. Questão da pegajosidade, ele adere bem a um dos dedos, né? Ele adere bem aos dedos, ele não chega a fazer aquela estiramento, né? Alongamento. Então eu posso dizer que ele é ligeiramente plástico. Questão da umidade. A umidade ele pode ser pouco úmido, ele não está seco, né? Isso eu falo seco, mas ele é um solo pouco úmido. E a composição mineral? A composição mineral eu não vou conseguir ver aqui. Ele pode ser formado aqui por artigos minerais, ele pode ser formado por uma matéria orgânica aqui, mas a gente não vai conseguir dizer porque são grãos muito finos, né? E nas observações eu vejo aqui que tem muita matéria orgânica. A gente tem bastante fragmentos aqui, até por ser um solo superficial, né? Então talvez seja um aterro mesmo. Tem bastante fragmento rochoso. Qual a profundidade que você mostra? Meio metro. Então ele tem a presença de fragmentos rochosos também. Aí também é interessante colocar o tamanho. Às vezes são fragmentos de 30 centímetros, às vezes são fragmentos pequenos. Isso pode influenciar, às vezes, na agilidade ali de perfuração, de tudo mais. Então também é legal a gente ter essa informação.
Beleza, descreveu a primeira porção do solo, passa para a próxima. Passa para o próximo saquinho, passa para o próximo nível. E assim por diante. Agora vocês podem dar uma mexida aí. Bota a luva aí. Mas alguém tem um aplicativo no celular? Eu. Ah, sim. Pra ir fazendo já, então. Na verdade, esse aqui de 3 a 4. Deixa eu ligar aqui o aplicativo. Eu tenho aqui. Ô, Gabriel, esse aqui você já cortou, né? Esse aqui eu cortei. E Esse aqui não cortei. Olha aqui. É. Não, esse aqui eu não cortei ainda. Aqui é o 3, digamos assim, ou aqui é o... Aqui é a parte de cima. Ali. É 3, né? Isso. É outra coisa.